Atenção, hein? Um motorista com sinais de embriaguez atropelou 2 ciclistas na cidade de Extremóis. Uma das vítimas chegou a ficar inconsciente e as bicicletas destruídas. Nas imagens feitas por populares, testemunhas do acidente ameaçam linchar o motorista do veículo modelo Gol que atingiu os 2 ciclistas em uma das avenidas mais movimentadas de Extremóis, na região metropolitana de Natal. Vai apoiar. Vai apoiar. Não, não dê não. Não dê não, porque é das crianças dele. Nesse outro vídeo, uma das vítimas está aparentemente inconsciente, caída próxima a uma calçada. Já as bicicletas ficaram parcialmente destruídas e jogadas ao lado dos 2 homens feridos. Tudo aconteceu bem aqui nesse ponto da Avenida Pedro Vasconcelos, bem próximo ao centro de Extremóis. De acordo com testemunhas, era por volta das 11 horas da manhã, quando o veículo modelo Gol seguia em alta velocidade, em direção à estátua do Grude, quando atingiu os 2 ciclistas. De acordo com informações preliminares, 2 crianças estavam no carro, cujo motorista apresentava sinais claros de embriaguez. Com o impacto, um dos ciclistas ficou no meio da rua. Já o outro, olha só, você acompanha nas imagens de Elias Fernandes, foi arremessado e caiu bem aqui nesse ponto. Aqui ainda é possível ver, olha só como ficou o capacete de uma das vítimas. Minutos após atingir os 2 motociclistas, o motorista acabou preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar, que constatou que o homem estava embriagado. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Zona Norte, onde foi identificado como Josenildo da Silva Costa, de 29 anos. Ele acabou autuado por crimes como embriaguez ao volante e lesão corporal. Enquanto isso, um dos ciclistas foi socorrido para o hospital de Extremóis. Já o outro precisou passar por exames mais detalhados e foi levado para o Valfredo Gurgel. Nesta segunda-feira, o homem que por pouco não matou os 2 ciclistas que moram em Ceará-Mirim deverá passar pela audiência de custódia. E aí aquela velha pergunta, será que ele será liberado ou não na audiência de custódia? Vinha com sinais de embriaguez, poderia ter matado 2 pessoas, 2 ciclistas que moram em Ceará-Mirim, mas o acidente que aconteceu em Extremóis. Vamos atualizar agora essa informação? Eu quero saber do William. O William já está comigo, o nosso repórter William Medeiros. Qual é a situação do estado de saúde das vítimas, hein, William? Explica para o nosso telespectador. Boa tarde. Boa tarde, Salatiel. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Patrulha da Cidade. Pois é, a gente veio até Ceará-Mirim para acompanhar o estado de saúde desses 2 ciclistas. Antes de começar, Salatiel, uma curiosidade que bateu aqui é que as pessoas que moram aqui nessa rua, onde eles também moram, elas todas são praticantes de ciclismo, né? E algumas, inclusive, iam estar na presença deles, mas não foram, tiveram um imprevisto, isso não aconteceu. Graças a Deus, né, essas pessoas não foram, porque o acidente poderia ser ainda pior. Mas a gente vai conversar aqui com um deles. Esse daqui, o Silvanildo, ele é um dos que estava lá no acidente. Ele vai detalhar o que é que ele lembra desde o acidente até aqui, o que é que se passou. Boa tarde, você está ao vivo para o Patrulha da Cidade. Boa tarde. Eu não me lembro muita coisa, porque depois da pancada eu praticamente apaguei, né? E depois que eu cheguei no hospital, depois das medicações, foi que eu vim voltando ao normal. E quando procurei por ele, disseram que ele tinha ido para o Valfredo, porque o estado dele foi mais grave do que o meu. E pediram a informação para me passar para o pessoal de casa, como é que eu estava ou não, e eu me recusando de falar, porque eu não queria dessa preocupação. E eu não tenho muito a falar, porque praticamente eu apaguei, assim, não fiquei um pouco fora de si, mas de imediato voltou, certo? Mas já na hora que eu ia sair para ser liberado, aí eu mostrei para o médico que estava sangrando a minha cabeça. Aí ele teve que fazer novos exames e ponteou e botou essa atadura lá, fizeram esse tipo de proteção aqui para não prejudicar mais. De fato, eu não lembro de muita coisa. Pois é, ambas as vítimas, Salatiel, estão muito feridas. Aqui tem a segunda vítima que a gente vai também
falar com ele, né? Como é que o senhor está nesse momento? Só sinto só dor. Só umas dorzinhas chatas, mas não tem muito o que fazer não, né? Ele, inclusive, passou pelo Hospital Valfredo Gugel. A gente vai saber mais do caso dele, com quem está acompanhando esse caso diretamente, né? Familiares estão acompanhando e tem mais atualizações sobre isso. O que é que foi dito até o momento em relação ao caso dele? Lá, boa tarde. Lá no Valfredo, quando a gente chegou, né? A gente fomos praticamente os últimos a saber. Quando a notícia chegou, né? Aí primeiro o hospital ligou para um irmão dele, que conseguiu o contato dele, porque eu acho que ele já tinha dado entrada lá no Valfredo e pelo sobrenome entrou em contato e ele nos avisou que quando a gente chegou lá, pronto, ele já estava de alta, entregaram ele para a gente, não entregaram exames, não disseram nada, uma negligência só. Ele está aqui com uma fratura da escápula direita, muita dor que ele está sentindo, com dificuldade para respirar. E vamos voltar. E hoje a filha dele foi lá, pegou o resultado da tomografia e agora a gente vai voltar para o Valfredo, porque não tem condições dele ficar aqui, né? Rapidinho, antes da gente voltar a repercutir esse caso, eu vou falar aqui também com a esposa de um deles, que inclusive por pouco não presenciou esse acidente também. A senhora, no caso, estava me contando que houve um imprevisto e por isso também não foi caminhar com eles, né? Sim, a gente sempre sai junto. Nós somos ciclistas, né? Aí no sábado à noite minha mãe mora comigo, ficou um pouco doente. Aí eu falei para ele que eu não tinha como ir. Aí ele disse, tá certo, não tem problema não. Aí ele saiu, eu nem vi quando ele saiu, logo cedo, umas 6 horas da manhã. Aí eu fiquei meu dia todo, que é tão pertinho daqui onde a gente faz o nosso pedal, nosso percurso. Aí deu 10, deu 11, eu fiquei um vai e vem esperando por ele. Aí deu meu dia, nada. Aí quando eu vi no grupo jogaram uma foto que tinha acontecido um acidente com 2 ciclistas. Aí eu disse, meu Deus, fiquei para mim mesmo. Com minha mãe não posso contar com ela, que era idosa. Aí eu fiquei calada. Aí quando eu perdi 1h20 por aí, o irmão dele ligou para mim. Aí fiquei aperreado, perguntando, dizia até onde está. Aí eu disse, ele saiu de manhã, ele já era para estar aqui, não chegou, ele está no hospital. A gente também vai perguntar aqui, conversar com algumas pessoas que estão aqui, mas antes eu queria saber de um deles, se alguém da família do motorista entrou em contato para dar algum tipo de apoio, algum tipo de suporte em relação a esse caso. Não, em momento algum. Ele, acho que nos vídeos que postaram aí, ele chegou para mim e disse que a gente era muito irresponsável em estar andando naquela via que não era uma via que não tinha via para ciclista. E nós é quem estávamos errados. Ele estava praticamente alcoolizado, que deu para perceber, que é tanto que ele foi preso, né? A polícia levou ele. Eu, na hora, eu disse que queria vir para casa. O policial chegou e disse, não, você não vai para casa coisa nenhuma, você vai para o hospital, você não tem condição de ir para casa. E ele lá, tipo, zoando perto de mim. Aí depois que me colocaram na maca, que botaram no carro, aí o policial até foi comigo na ambulância, dentro da ambulância, tentando me acalmar, que eu fiquei um pouco nervoso, fiquei meio agitado. Aí ele disse, não se preocupe não, que ele já está guardado e a gente vai resolver essa situação. Para finalizar, Salatia, vamos falar aqui só com mais um familiar que inclusive acompanha muito essas rotinas de bicicleta que eles fazem aí geralmente esse passeio, né? Vocês costumam fazer essas atividades, mas nunca tinha acontecido algo parecido, né? Geralmente, diariamente, a gente sempre sai aqui à tarde e à noite, né, assim, para pedalar, né, que a gente passa a semana trabalhando, né, para transparecer, e hoje a gente está sujeito a tudo, né, e vem um responsável desse, né, que eu nem vou falar, né, porque, assim, para atingir ninguém, né, mas porque aí tá aí 2 pessoas inocentes, pessoas do coração bom, não bebem, saíram de casa para fazer o divertimento do domingo, e graças a Deus, mas estão contando a história aqui, né? Que Deus é maravilhoso, né? Mas tudo no tempo de Deus, Deus sabe todas as coisas. E hoje eu fico triste, porque eu sou um cara apaixonado pelo pedal. E é meio complicado, né? Porque a minha vida hoje eu amo pedalar, sabe? Mas tem dia que eu fico triste de sair da minha casa por ter medo de acontecer isso, né? Pois é, Salatiel, são essas as informações. As bicicletas deles ainda estão lá em Extremóis e vão voltar para cá, para Ceará-Mirim, ainda hoje. Volto com você. Informação aí do nosso William Medeiros, acompanhando
caso desses dois homens que sobreviveram por um verdadeiro milagre, não é? Não tenha dúvida que foi a mão de Deus, apesar de terem ficado machucados, mas teve um grande livramento, porque eles poderiam ter morrido lá, nesse acidente, por culpa de mais um motorista que, infelizmente, usa um veículo como uma arma. E eu fico perguntando até quando isso vai acontecer no nosso país.